Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, e por isso eu peço a atenção de vocês naquilo que a gente quer falar hoje, que é sobre um tema que eu acho que é importante: avivamento, viver ou morrer. Segunda-feira aqui eu falei para os professores, os psicólogos, os pedagogos aqui da nossa igreja, sobre a importância de nós servirmos ao Senhor com excelência. Quem está servindo ao Senhor como professor, dentro do campo da pedagogia, dentro do campo da psicologia, aqui na igreja, deve servir ao Senhor com excelência. E hoje eu queria falar um assunto que tem falado ao meu coração. Eu quero até trazer esse assunto depois à igreja de modo geral, que é sobre essa questão aqui do avivamento, né? Do avivamento. Então, às vezes, a gente fica surpreso com o poder das ondas do mar, a gente fica surpreso com o poder da força do vento, né? Da chuva forte que cai, dos relâmpagos que cruzam os céus. E os pais dizem: olha, sai da praia que está relampeando. E se o clima estiver muito pesado, eles vão dizer: não entra no mar. Porque a força e o poder da natureza ou daquilo que Deus criou é algo que foge ao nosso raciocínio lógico. Um mar bravio, você não tem nenhuma força contra as suas ondas. Você não vai chegar lá e dizer: para, a não ser Jesus Cristo. A chuva torrencial que cai e às vezes alaga cidades e mais cidades, ninguém tem autoridade para chegar lá e falar: bem, chuva, o governador de São Paulo, né, ou aqui no Rio Grande do Sul, que aconteceu também essas tragédias, ou lá em Minas Gerais, aqui na nossa cidade aconteceu também em 1974. Ninguém tem autoridade de chegar e dizer: essa chuva não pode cair aqui, esse relâmpago não pode cair aqui, esse vendaval não pode soprar aqui. Nenhum presidente pode baixar um decreto e dizer: a partir de hoje no Brasil não pode mais ventar na praia, para a gente ter um dia de praia maravilhoso. Ninguém pode fazer isso, porque são forças que estão acima de cada um de nós. São fenômenos naturais que se manifestam e que a gente simplesmente percebe e vê. Por isso que, nesta noite, eu queria falar um pouquinho sobre o poder de Deus. Nós precisamos, na verdade, de um grande avivamento. O que é um avivamento? A gente vai olhar aqui. O que é um avivamento? É ter a vida voltada para aquilo que faz sentido, para aquilo que é eterno. Uma pessoa avivada, uma pessoa renovada, uma pessoa fortalecida, uma pessoa cheia de Deus, é igual um relâmpago, ninguém segura. É igual as águas que se transbordam, ninguém consegue segurar. O avivamento é algo tão fantástico, é algo tão maravilhoso, que nós precisamos de um verdadeiro avivamento que muda por completo a nossa vida, nosso coração, a nossa visão. Como é que eu enxergo o mundo? Que ótica que eu enxergo este mundo que está aí fora? Com a ótica de Deus ou com a ótica da moda? Ou com a ótica dos arquitetos dessa geração ideológica? Como é que eu vejo este mundo? Então, nós precisamos de um avivamento que muda, primeiro, a nossa vida. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais aquela pessoa que era antes. Eu não roubo mais, eu não vou mentir mais. Eu sou uma pessoa avivada por Deus. Há uma onda aqui.
ao mover de Deus aqui dentro de mim, que é maior do que eu, que me impulsiona como uma mola propulsora a glorificar e exaltar o nome de Deus. Então, o avivamento, ele tem que mudar a nossa vida. Ele tem que fazer eu pensar. Será que vim no culto da Liga, na quinta-feira, depois de um dia que eu trabalhei, com a graça de Deus estou com saúde, pude tomar banho, pude botar meu perfume, vim de carro de bicicleta, aqui cheguei, o louvor começou a cantar. Como é que está o meu coração? Está avivado? Está cheio do Espírito Santo? Eu estou abrindo a minha boca em gratidão a Deus. Não é porque eu estou aqui no culto, não é porque eu... Não. Eu estou aqui para adorar ao Senhor. É mais do que um corpo físico. É mais do que sentar, colocar a minha nádega, para não falar bunda, no banco. É mais do que eu levantar a mão. É adorar das profundezas da minha alma. O pardal encontrou casa. Eu estou cantando o Salmo 84. A andorinha ninho para si, e eu, os teus altares, Senhor. É o que vem da alma. Não é o que vem só dos lábios. Vem do coração. Por isso Jesus Cristo falou, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus falou, vocês, galera, Jesus falou para a geração dele, vocês não são avivados. Vocês me adoram só de lábios. Vocês não me adoram de coração. O avivamento está aqui, está aqui dentro, não está aqui fora. Aqui é a expressão vocálica, que você vai formulando vogais, verbo, consoantes e tudo mais, para você poder expressar. Mas começa lá dentro, lá na alma. Não é na epiderme, é lá no âmago, nas profundezas do ser, onde o Espírito de Deus, Ele nos invade, Ele nos domina, Ele nos tira da esfera carnal e nos coloca na esfera da espiritualidade. Um avivamento, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa visão. A gente vai olhar aqui algumas pessoas, como que muda a visão. O cara era uma coisa e agora o avivamento chegou na vida dele, Deus chegou na vida, agora o negócio dele é outro. De repente ele queria ir para cá, mas agora Deus invadiu a alma dele e Deus está dizendo, eu não quero que você vá mais para lá, eu quero que você vá para cá. E aí Deus vai soprando e ele vai, e vai, e vai, porque a visão o que é? Cosmovisão, o que é? A visão que eu tenho, cosmos, uma palavra grega, cosmo, a visão que eu tenho do mundo. Qual é a minha visão do mundo? É a visão a partir da onde? Tem que ser a partir, aquele que é avivado, é a partir de Deus. Charles Finney, um grande advogado, intelectual, jovem como eu e você, na sua mesa ali, lendo os seus livros de jurisprudência, ou seja, de direito, ele começa a perceber que ele não é crente, ele não é nada, não crê em Deus, não crê em nada. Ele é um futuro promissor advogado. Charles Finney, ele começa no escritório dele de advocacia a ler as jurisprudências e ele começa a perceber uma coisa, que tem alguns versículos na Bíblia dentro do campo jurídico. E ele vai lendo e lendo. Aí um dia chamou a atenção dele assim, mas que coisa é essa? Eu vou pegar uma Bíblia. Ele pega uma Bíblia aí qualquer e ele começa a ler. Ele começa a ler a Bíblia um tempo depois. E aí, lendo a Bíblia, você sabe que a própria leitura da Bíblia não precisa nem de pregação. Como disse o Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse, a Bíblia é como um leão. Você não precisa proteger a Bíblia. É como um leão. Leão, ele não precisa ser protegido. Se eu soltar um leão aqui, eu não preciso proteger o leão, eu tenho que me proteger. A Bíblia, por si só, ela já é poderosa, disse Charles Spurgeon.
Então ele começou a ler a Bíblia, o feeling aqui. E lendo a Bíblia vai entrando na alma dele, na conjuntura dele, no nervo dele, vai entrando lá dentro, aquela coisa maravilhosa que a gente não entende, que a gente chama de regeneração, a obra secreta do Espírito no homem interior. Vai entrando, vai vasculhando, vai mudando a mente, o coração, e de repente ele se converte. Muda de vida. Coração agora está incendiado por Deus. Eles dizem: mas você não é advogado? Você agora é crente? E ele começa a mergulhar na Bíblia, e ele começa a orar, e ele começa a buscar a Deus, e ele começa a orar e buscar a Deus sozinho, e orando e buscando. E de repente Deus aviva aquele homem jovem para ser um porta-voz da palavra de Deus na geração dele, século XVIII. Ele começa a pregar. Do ano de 1857 ao ano de 1858, presta atenção, Charles Finney levou mais de 100 mil pessoas a ter um contato direto com Cristo. Um grande avivamento surge a partir dele. No caso dele, não é o seu caso. No caso dele, ele deixa o direito, ele deixa a advocacia, e ele vai ser agora um pregador itinerante. Ele vai pregar nos Estados Unidos, ele vai pregar na Inglaterra, ele vai ser uma voz de Deus para levar milhares de pessoas a Cristo. Ele se dedica à oração, à consagração, ao jejum, à leitura clássica da palavra de Deus. E Deus vai incendiando aquele jovem, e ele vai sendo um instrumento de Deus para levar muitas pessoas a Jesus. Um dia ele entra na fábrica de uma pessoa que era cristã, mas os funcionários ninguém era. Ele está tão cheio do Espírito, tão cheio de Deus, que ele entra e está todo mundo trabalhando naquela fábrica, e ele está entrando, e ele entra e vai passando, e quando ele olha para trás, está todo mundo de joelho, todo mundo, a fábrica inteira, todos os funcionários, tudo quebrantado. O dono para, vamos parar de trabalhar aqui. Ele prega o Evangelho, e quase todo mundo se converte. Esse texto que eu li na Bíblia está falando de um jovem de família nobre, um jovem de família real, um príncipe que vai se transformar num rei, que é o rei agora, Salomão. O seu pai queria fazer o templo, o primeiro templo da história toda da Bíblia, o primeiro templo lá no Monte Moriá. Seu pai queria construir o templo, Deus falou não para Davi. Quem vai construir o templo é o teu filho Salomão. Davi morre, Salomão assume o trono. E a primeira coisa que aquele moço faz não é fortalecer as fronteiras, não é comprar um monte de coisa para ele. A primeira coisa que ele faz, coloca no coração, é edificar um altar, um templo a Deus. Foi uma coisa fantástica. Demorou tempo para construir, mas quando eles construíram e encerraram, diz a Bíblia, o texto está dizendo, quando Salomão acabou de orar. Ou seja, ele era um rei, ele era um jovem, ele era de linhagem real, ele era mais rico do que eu e você, ele tinha tudo nas mãos, mas ele era um homem, um jovem que tinha comunhão com Deus. Avivado, cheio de Deus, que ora. Você ora?
Você quer fazer a diferença na sua geração? Ou você quer ser mais um nessa geração de 8 bilhões de pessoas? Mais um profissional, mais um médico, mais um dentista, mais um, só mais um. Ou você quer ser um médico, um dentista, um pedreiro, sei lá o quê, que faça a diferença no meio aonde você está? Quando me converti, eu era funcionário público. Ninguém da minha casa era crente. Nem eu sabia que existia esse negócio de crente. Nossa vida era outra. Mas alguém falou para mim de Jesus. E com 20 e poucos anos de idade, eu me converti. Então, Deus incendiou o meu coração. Quando eu disse, isso aqui realmente é a verdade, então eu vou ler. Eu botei a cara na Bíblia, e eu li a Bíblia de capa a capa. Aquela palavra de Deus entrou tudo dentro do meu coração. Eu li de capa a capa. Um dia eu estava lá no meu trabalho, eu estava lendo a Bíblia, sem entender muita coisa, era novo convertido, e eu vi aquela palavra de Deus, pulou e entrou dentro do meu coração. Eu me assustei, era, eu acho que 3, 4 horas da tarde, sei lá, e eu fiquei cheio de Deus, parecia que o céu desceu naquele lugar, e eu estava ali trabalhando, e eu assim, e agora? E eu fui para o banheiro, tranquei o banheiro, eu trabalhava no setor de contabilidade, tranquei o banheiro, dobrei meus joelhos, e quando eu dei por mim, já era 7 horas da noite, eu me levantei, disse, o que aconteceu? Abri a porta do banheiro, não tinha mais ninguém, todo mundo já tinha ido embora. Perguntei para a moça que limpava lá, e o pessoal, já para, seu Carlos. Eu tive uma experiência profunda com Deus ali naquele lugar. A partir dali, eu nunca gostei de ler nada, nem gibi. Deus colocou no meu coração uma fome insaciável para ler a Bíblia, para ler livros, para decorar e um monte de coisa. E aí eu comecei a comprar livros e eu comecei a pregar, e nós saímos pelas ruas de Tubarão a pregar o Evangelho nas praças, em tudo quanto é lugar, nas escolas, nos shows. Há um avivamento na nossa alma, junto com os jovens daquela década ali de 90, que foi algo fantástico, uma experiência fantástica com Deus, e eu comecei a pregar o Evangelho e mergulhar dentro da Bíblia, e eu ainda não estava bem crente ainda, e aí era retiro, foi o primeiro retiro da igreja ADI, isso há 34 ou 5 anos atrás. Eu fui naquele retiro, era um pastor da África, ele era português, mas ele trabalhava na África, ele era missionário na África, e eu era novo, era o meu primeiro retiro, eu estava lá, e ele estava pregando, no primeiro dia, segundo dia, como vai ter agora o retiro aí para vocês, e o terceiro dia, e tudo mais, e Deus se manifestando, e de repente ele disse, Deus está falando uma coisa aqui, Deus está chamando algumas pessoas, que Ele quer usar no ministério dele. Ele foi chamando fulano, o Beltrano, chamou a Cida, que é minha esposa, e tal, e eu estou lá, eu tocava bateria na época, né? Igual os irmãos estão tocando, eu tocava bateria, estava lá quietinho na minha, assim, e ele falou, e você que está aí na bateria, Deus está chamando você. E eu nem entendia nada, eu era um novinho na fé, eu fui na frente, e oramos, e a gente chorou, e tudo mais, e foi uma coisa tão maravilhosa, tão profunda, que o retiro era 4 dias, nós que fomos chamados ali por ele, a gente estava tão cheio do Espírito, que o pessoal foi embora do retiro, a gente falou com o dono ali do local onde era o retiro, se a gente poderia ficar mais 3 dias lá, e nós ficamos mais 3 dias naquele retiro, orando e buscando a Deus. Quando nós saímos dali, nós começamos a incendiar a cidade de Tubarão. Tinha poucos jovens na nossa igreja, nós começamos então a criar o Projeto Missão. E aí nós começamos a evangelizar. E aí a gente não tinha medo, nós íamos em lugares mesmo, os mais cabrosos, os mais difíceis, lá ia nós, evangelizar, pregar o Evangelho. O Salomão,
Ele tem uma experiência magnífica aqui com Deus. Ele é filho de papai, ele não precisa de nada, a conta bancária dele está cheia, mas ele sabe que isso só não preenche o vazio do coração humano. Precisa haver um avivamento que vem de Deus. Então a Bíblia diz que ele ora. Está aqui no texto. Quando Salomão acabou de orar. O que é orar? É ter comunhão com Deus. É ter comunhão com o eterno, que eu não toco, que eu não posso pegar, que é onipotente, onipresente, que está aqui ao meu lado, mas eu não vejo, mas eu sei que Ele está. Ele orou. E quando ele orou, aconteceu um avivamento. Disse a Bíblia, usando termos, como diz os pentecostais, termos pentecostais. Acabou de orar, desceu fogo do céu. O negócio foi profundo. A Bíblia diz que Deus veio e consumiu o sacrifício, o holocausto. O holocausto é o único sacrifício no Antigo Testamento que é completamente para Deus. Por isso, holocausto, queimar por inteiro, significa. Deus veio e consumiu o holocausto, o sacrifício, e aí sabe o que aconteceu? A glória do Senhor desceu. É igual nos retiros que a gente vai ter. A glória de Deus vem, desce, o cabra chora, se descabela, o olho fica inchado, o coração dele está aliviado, o retiro da acabando, ele não quer ir embora, ele quer ficar ali. É a presença de Deus, é a presença da comunhão dos santos que estão ali, é o louvor, é a adoração, o abraço é diferente, a conversa no quarto é diferente, o chocolate que você come é diferente, a bala é diferente, tudo é diferente. Deus está ali, o poder de Deus está ali, e você não quer ir embora. E se você vai com o coração aberto, você sai de lá incendiado, como Salomão aqui. Ele ora e Deus desce. Como diz o Dr. Martin Lloyd Jones no seu livro Avivamento, temos que orar o que o Isaías falou: ó, fende os céus, rasga o teu céu e desce. Disse o Dr. Martin Lloyd Jones nas várias mensagens que ele pregou em Londres, que se transformou num best-seller, num livro chamado Avivamento. Quando Salomão orou, Deus se manifestou. Desceu fogo do céu, a glória de Deus vem. Salomão buscou a presença de Deus, porque é tudo que Deus quer. Deus não quer que você fique sentado aqui. Essa não é a proposta do reino de Deus. Cheguei, sentei, me levantei e fui embora. Não é essa a proposta. Deus quer que você venha para cá e busque a Deus em espírito e em verdade. Isso é avivamento. Isso que o Salomão buscou. Ele buscou, ele orou e Deus se manifestou. Porque Deus se manifesta, se manifestou com fogo. A glória do Senhor encheu todo lugar, como enche o meu e o teu coração. Agora, quando estamos avivados, presta atenção, a Amanda está filmando ali. Quando nós estamos avivados, o culto para nós não é um peso. Vou falar de novo. Quando você está avivado, você que está sentado aí, eu que estou pregando aqui, quando você está avivado, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o culto que você vem aqui, seja o culto da liga, seja no culto de domingo, o culto para você não é um peso, pelo contrário, é um deleite, é uma alegria, é uma gana, é uma vontade de adorar aquele que é digno. Seu coração pula, sua alma vibra. Você não é um corpo presente que está aqui para cumprir uma tabela e depois comer um lanche. Não é isso. Quando
Estamos avivados, a frieza dá lugar para a poderosa presença de Deus. Cheguei frio, mas se eu estou avivado, a frieza vai embora. O fogo desce, aquece minha alma, e a presença vem, e eu adoro aquele que é digno. A falta de empatia dá lugar à evangelização. É gostoso, é bom falar de Deus. Quando Deus me salvou, eu era um jovem como você aí, cabelão, trança tipo do Bob Marley, brincão, uma visão totalmente equivocada da vida. Eu queria ser outra coisa. Todos os meus, aqueles projetos que a gente faz, eu há 20 e poucos anos, estava bem organizado. Eu sou da geração do final da ditadura. Então nós tínhamos nossos pensamentos muito claros. A gente queria o Brasil livre, a gente fazia manifestação, a gente era engajado nesse treco todo aí e tal. Então a gente sabia o que queria, tudo organizado, tudo certo, conhecia muita coisa. A gente se reunia para conversar, para debater, para ouvir música e analisar as letras. Isso aqui está falando de Brasília, isso aqui está falando disso. A gente fazia anotações, a gente analisava as letras, a gente analisava o sistema, a geração Coca-Cola. Então estava tudo organizado, até que Deus entrou na minha vida, mudou tudo. Eu estava indo para cá e Deus disse: você vai para lá, você vai ser pastor, vou te mandar para longe, vou te mandar para outros lugares que você nem imagina. E Deus foi, Deus me mandou para vários lugares que eu nunca imaginei. Pregar aqui, pregar lá, vai para cá, vai, volta, vai estudar num seminário americano, vai para lá, vai fazer. Não, mas eu estava pensando que a minha vida era para lá, Deus. Não, mas a tua vida é para cá. Recém-convertido, eu tinha 2 anos de fé, mais, 2 anos e pouco. Ia ter um grande encontro naquela época, década de 90, tá? Ia ter um grande encontro de jovens da Convenção Batista Brasileira, os irmãos lá da Convenção Batista lá na Unicamp, Universidade, em São Paulo, Unicamp. Estaria lá pregando, na época, Caio Fábio, Dr. Russell Shedd, só teólogos de peso. Eu nem sabia quem eram eles. Eu fui porque alguém me convidou: quer ir? Vamos junto, vamos para São Paulo. Vai ter um encontro de jovens do Brasil todo lá naquele lugar, vai ser na Unicamp. E eu falei: vamos então. E pegamos o ônibus e fomos embora sem conhecer Campinas, sem conhecer nada. E lá nós fomos e Deus foi dirigindo tudo e tal. E a gente foi e paramos no mesmo local de alojamento e ficamos lá com gente do Brasil inteiro. E lá estava nós, na parte da manhã, Dr. Russell Shedd ensinava Filipenses, Colossenses. Na parte da noite, o Caio Fábio pregava e o Dr. Jones também. E aí fiquei muito impressionado, porque na época, era a época não sei se vocês vão lembrar aqui, vocês são muito jovenzinhos, mas pode ir lá pegar, era na época do João Alexandre, que tocava muito violão e voz e tal. Nós estamos ali, aquela multidão de milhares de jovens. E eu estava lá também. E esse teólogo americano, Dr. Jones, ele disse: um dia eu estava pregando numa parte do mundo, não sei qual é, e estava uma multidão de jovens. E eu preguei uma mensagem evangelística e tal. E depois eu senti de Deus de fazer um convite. Olha, Deus está chamando alguns jovens aqui que Deus quer usar. Ele falou: eu falei isso. E ele é um teólogo. Geralmente teólogo não fala isso. E aí ele disse que aquela multidão de gente, ele olhou e ele falou de novo, ninguém veio. Ele falou de novo, ninguém veio. E de repente ele olha assim, lá vem 2 jovens. Ele disse, um meio desengonçado, olhava assim, ele falou: mas esse aí, não, okay. E o outro bem alto, magro, sequelo. Veio os 2, pararam na frente dele. Aquela multidão toda, ninguém veio. Aqueles 2 jovens vieram.
ele disse para nós: eu orei sem fé. Deus não vai usar esses dois jovenzinhos aqui. Ele orou. E acabou o congresso, foi embora. Aqueles dois jovens estudavam na mesma escola. Depois daquela oração ali, aqueles dois jovens, eles foram para a escola deles com um propósito: nós vamos evangelizar todos os alunos dessa escola. E eles saíram e começaram a evangelizar todos eles. E pasme, toda a escola se converteu. Eles saíram no New York Times. Aí no outro ano do congresso, eles encontraram de novo esse Dr. Jones. Ele: você está lembrado de nós? Não, você orou por nós naquela vez. Nós somos os jovens que saíram na revista aí, no New York Times. E eles fizeram esse trabalho em quase toda a costa americana. E centenas de milhares de jovens se converteram, porque aqueles dois jovenzinhos, que era improvável, que ninguém dava nada por eles, Deus incendiou o coração deles. Porque Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Nós vivemos uma época de pecado, de frieza espiritual, de carnalidade, de falta de compromisso com Deus, de interesse próprio, de amor pelas coisas deste mundo. Nós vivemos uma época que nós estamos enterrados neste cosmos. Por isso que Deus quer derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida o seu poder, como aqui com Salomão, para que eu e você possamos não ser influenciados, mas influenciar. Pior coisa é você ser uma pessoa influenciável com as coisas deste mundo, que vão gerar em você necessidades que você nem precisa, e você vai ficar infeliz porque você não tem aquilo que foi gerado em você, mas que na verdade o que você precisa é desse avivamento, dessa doce, maravilhosa presença de Deus no teu coração, que te restaura, te cura, te renova, te dá uma visão nova, diferenciada deste mundo. Deus falou para Jonas, você conhece essa história? Jonas foi engolido lá pelo peixe, não sei o que, tal. Deus falou para Jonas: vai até Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E o Jonas não quis, como um monte de gente não quer. Eu não vou para lá, eu não quero. Nínive é complicado. É complicado sair, evangelizar aqui, acolá, sei que é difícil. Eu não vou, Senhor, eu quero ficar só dentro da igreja. E Deus falou: vai, Jonas. E o Jonas não quis ir, você sabe. Ele, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, lá para o sul da Espanha. Eu me lembro que ano passado eu estava lá na Espanha, né? E eu estava me lembrando: puxa vida, o Jonas, ele queria vir aqui para a Espanha, cara. Olha a cabeça do cara. Ele estava lá em Israel, eu já estive em Israel. Ele estava lá em Israel, né? Lá em Jope, que hoje é Tel Aviv, a capital de Israel. Eu estive lá, se chegar lá tem até um peixe lá. Eu disse: poxa, o Jonas estava lá em Israel. E aí eu estava pensando, eu estava lá em Barcelona, eu estava pensando, e Jonas queria vir para o sul aqui. Aí o que Deus fez? Porque a nossa vida não é orientada e nem dirigida por nós. A nossa vida é orientada e dirigida por Deus. Deus é o soberano, Deus é o dono de tudo. Deus então prepara um peixe que engole Jonas, para encurtar a história. E aí Jonas vai para Nínive. O que acontece em Nínive? 40 dias. Nínive tem mais de 100 mil habitantes. Ela é maior do que a cidade de Tubarão. Maior que a cidade de Tubarão. E Deus, e Jonas, ele não faz uma pregação que eu estou pregando aqui. A pregação de Jonas era: e mais 40 dias e Nínive será destruída. Era isso a pregação dele. E ele foi e pregou, e foi e voltou. E foi, pregou, e foi e voltou. E ele achava então que todo mundo ia ser julgado e que Deus ia destruir os ninivitas. Afinal de contas, é uma turma de pecador, é uma cambada de gente que não vale nada. Tem que botar fogo nessa turma mesmo, Senhor. O Senhor está certo. Só porque foi ao contrário. Como disse Karl Barth, um dos grandes teólogos do século XX, na sua epístola aos Romanos, que destruiu a teologia liberal do século XVIII, na sua magnífica teologia no livro de Romanos, ele diz: a graça só é graça quando ela é incompreendida. Quando eu não compreendo, aí está a graça. A graça não é para eu compreender, a graça é para eu adorar.
Então o Jonas pregou, e sabe o que aconteceu? Houve um grande avivamento em Nínive. Um avivamento que começou com a gurizada jovem, que começou com os pobres, que pegou a classe média, que pegou a classe alta, e foi pegando as diversas camadas sociais, e mulher, homem, criança, adolescente, chegou até no rei. O rei disse: o que está acontecendo? O que está acontecendo é isso. O rei se converte também e decreta o jejum. A partir de hoje, nem cachorro, nem gato, nem esse cachorro que mataram ali em Floripa, como é que é? O amarelo? O orelha seca, ninguém, nada vai poder comer, todo mundo de jejum. E jejuaram, e todos eles se converteram. E em vez de Deus destruir, Deus trouxe a graça, trouxe o avivamento, trouxe o renovo, trouxe a restauração. Tanto é que quando você entra para as fileiras do Novo Testamento, Jesus Cristo vai dizer, a geração dos ninivitas, Jesus Cristo falou: naquele dia do juízo vão se levantar e vão julgar vocês, porque eles foram salvos. Avivamento. Eu encerro dizendo: aguardamos um grande avivamento no meio desses jovens aqui, no meio de vocês. Um avivamento. Aguardamos um grande avivamento em nossa vida. Aguardamos que Deus nos use para a sua glória. Talvez você nunca ouviu falar, mas Christian Evans, ele era um jovem. E ele era um jovem alto, forte, todo complicado. Ele gostava de briga e isso e aquilo. E o Christian Evans vivia uma vida mundana. E numa daquelas brigas loucas lá no país de Gales, alguém furou o olho dele e ele ficou cego de um olho. E ele escapou da morte. E aí, aos 17 anos de idade, ele se converte. Deus muda o coração dele. Deus derrama poder sobre a vida daquele jovem agora cego. Ele começa a aprender a ler, não sabia. Ele vai lendo a Bíblia. Ele vai buscando ao Senhor, e aí ele começa então a buscar a Deus, e aí ele começa também a dar testemunho, pregar, mas ele sente que ele está muito seco. Eu prego, mas eu não sinto nada. É como você está no louvor, não sente nada. O louvor está aqui, você está ali, parece que não sente nada. E ele começou a sentir, mas está em alguma coisa errada. E ele então vai para o meio do mato, e ele começa a buscar Deus, e buscar Deus, e buscar Deus, e buscar, e Deus se derrama sobre ele. Um jovem. E Deus levanta ele para um dos grandes avivamentos da história da igreja. Que o Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um grande teólogo puritano, ele escreve muito sobre avivamento, e o centro, o epicentro disso foi Christian Evans. Um jovem que Deus levantou para levar milhares e milhares de pessoas a Cristo. As pessoas chegavam no país de Gales, a atmosfera de Deus estava no lugar. As pessoas, o que está acontecendo? Sem ouvir pregação, sem nada, as pessoas entregavam a vida delas, iam atrás dos pastores para entregar a vida para Jesus. Jonathan Edwards, ele foi um homem que Deus usou, um jovem. Ele foi o primeiro presidente da uma das maiores universidades dos Estados Unidos, Universidade Yale. Uma das minhas pós-graduação no campo da teologia, em História Teológica, foi no seminário de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele foi o instrumento que Deus usou para vir um avivamento para os Estados Unidos. Ele pregou um dos sermões de vários que eu tenho lá, mais um que você conhece. Ele pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, que as pessoas se agarravam nos bancos e nas colunas dizendo: eu não quero ir para o inferno. E começa o avivamento, e começa a restauração, só porque ele, presta atenção, eu trouxe até aqui o livro dele, Jonathan Edwards.
Ele escreveu mais de 50 resoluções. O que é isso? Ele disse, bem, minha vida jovem, eu vou programar ela para viver para a glória de Deus. Então ele escreveu 50 pontos mais que ele tem que fazer. Por exemplo, um dos pontos que ele colocou aqui, eu não vou citar todos, mas ele colocou nas suas firmes resoluções, ele colocou, por exemplo, o primeiro, todo dia eu vou buscar a glória de Deus. Então todo dia ele buscava a glória de Deus. Todo dia eu vou orar. Todo dia eu vou rejeitar qualquer proposta de pecado, qualquer tipo de pecado, eu vou rejeitar. Uma das resoluções que eu acho muito interessante que o Jonathan Edwards escreveu foi a resolução como usar o meu tempo. Então ele programou o tempo dele. O meu tempo não vai ser perdido. O meu tempo vai ser tudo certinho, para eu exaltar e glorificar o nome de Deus. Ele usou bem o seu tempo para com Deus. O Hernando Dias Lopes, que esteve aqui na nossa igreja pregando, eu trouxe aqui, ele escreveu um livrinho, olha, bem fininho, que vale a pena você comprar, chamado Vivamento Urgente. Você deve ler esse livro. Você vai sair dessa ferida espiritual que você tem quando você lê esse livro aqui, que o Hernandes, que esteve aqui várias vezes já pregando, ele escreveu, muito interessante. E, inclusive, Dr. Russell Shedd, que pregou aqui também, e ele pregou o seu livro Avivamento, naqueles dias que ele passou aqui na nossa igreja pregando, Dr. Russell Shedd, ele faz o prefácio desse livrinho aqui, indicando todo mundo ler. Eu indico para você ler esse e comprar esse de Jonathan Edwards. Como é que ele, nas 50 resoluções, ele disse, a minha vida vai ser guiada assim. E você sabe, ele morreu jovem, Jonathan Edwards. Mas ele foi considerado o maior teólogo dos Estados Unidos e filósofo também. Ele escreveu obras profundas e maravilhosas que eu tenho lá na minha biblioteca. Ele deixou ser usado por Deus. Eu encerro falando de uma pessoa que não tinha estudo. Ele era uma pessoa simples. Ele estava debaixo daquela lei Jim Crow, lá nos Estados Unidos, da segregação racial. Então ele era filho de ex-escravos. Ele não poderia estudar em escolas. Então Deus entrou no coração dele, mudou o coração daquele homem. E como a lei de Jim Crow encerrou, mais ou menos ali por volta da época do Martin Luther King, que é a segregação racial, como é o século XIX, então ele não poderia frequentar a escola. Então o professor falou para ele, olha, vamos fazer o seguinte, tu não pode entrar dentro da sala de aula para aprender Bíblia, teologia, então você fica do lado de fora, pega a cadeirinha, fica do lado da janela e fica ouvindo. E ele ficou ali ouvindo. Ele não poderia entrar na sala de aula, questão racial, ele era negro, e ele ficou ali ouvindo. E ouvindo, Deus incendiou o coração dele. E ouvindo, ele depois sai dali, vai para vários outros lugares, e Deus manda ele ir para Los Angeles. Chega lá em Los Angeles, ele prega aqui, ele prega ali, ele é fruto do movimento Holiness, que é o movimento de santidade da igreja metodista. Ele então começa a buscar a Deus, e ele aluga um galpão velho na rua Azusa, em Los Angeles. E aí ele começa a pregar. E o Espírito de Deus começa a descer sobre aquele lugar, a rua Azusa. E ali explode aquilo que nós chamamos hoje de movimento pentecostal. É o maior movimento vivo da história da igreja. Nem mesmo o movimento puritano
nem mesmo qualquer outro movimento, não perdurou tanto tempo, com tanto vigor, como o movimento pentecostal. Já tem mais de 100 anos e não acaba, não muda. Aliás, aquilo que nós chamamos em missiologia de 2/3 ou de sul global, é justamente os lugares aonde o movimento pentecostal tem crescido, que é na África, que é na Ásia, que é na América Latina. As igrejas têm explodido, têm crescido, por causa de um homem negro, cego, e que Deus usou ele para trazer o movimento pentecostal. A Assembleia de Deus é fruto de William Seymour. As igrejas pentecostais são fruto de William Seymour. Ele deixou ser invadido pelo Espírito Santo, ele deixou ser transformado por Deus, ele deixou ser avivado. Morreu novo, 50 e poucos anos de idade, desconhecido. Agora que estão redescobrindo o William Seymour. Agora que foi lançado o primeiro livro dele no Brasil, foi lançado agora. Ele só tem um livro. E agora que foi lançado, isso não faz nem 5 anos. Eu tenho lá na minha casa o livro dele, um livro só. Ele trouxe um avivamento estrondoso, que já pegou a Ásia, que está lambendo a África, tentando parar com o islamismo. O Brasil, aqui, as igrejas que têm tido esse avivamento são igrejas pentecostais. O Chile, eu estive no Chile, pregando num congresso lá na Patagônia chilena, e eles estavam contando como que chegou lá esse avivamento. Então Salomão, ele orou e Deus desceu. E quando Deus desceu, eles tiveram que cantar e dizer: ó Senhor, como Tu é bom. Quando Deus desceu, o texto diz que eles cantaram. A presença de Deus foi algo tão profundo que não tinha outro jeito a não ser adorar o Senhor, porque quando nós estamos avivados, nós adoramos. Olha só o que diz aqui: quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu. Deus desceu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o lugar. Os sacerdotes não podiam nem entrar no templo pela graça e o poder de Deus. A glória de Deus tinha enchido o templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, olha só, ajoelharam. É sinal de piedade, como dizia o movimento puritano, é sinal de quebrantamento. Se ajoelharam, colocaram o rosto em terra e adoraram, e louvaram ao Senhor, e falaram juntos. Olha o que eles falaram, é uma música até isso, está também no Salmo: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. A presença de Deus veio, eles se quebrantaram, piedade, reconhecimento de pecado, adoração, mudança de vida, se ajoelham, se quebrantam, juntos, colocam o rosto em terra, humildade, reconhecimento da glória de Deus, e não tem outro caminho a não ser adorar a Deus e falar: Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Um jovem avivado é diferente. Um jovem carnal é outra coisa. Um jovem que vem na liga com o coração incendiado, ele senta aqui, ele quer estar próximo do outro. Ele senta, a galera começa a cantar aqui, ele não quer nem saber quem está do lado dele. Ele adora o divino, o digno, porque você passou a semana inteira na sua correria, para lá e para cá, estudando, trabalhando, não sei o quê. Agora é um tempo, é um momento de você adorar a Deus. Então você tem que se entregar. Não pode ser automático. Ninguém é robô aqui. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Então você chega, você adora. É um sacrifício de adoração a Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12.
Um sacrifício vivo. Por que ele usou a palavra vivo? Porque no Antigo Testamento o sacrifício era morto, matava-se primeiro o animal. Agora não, é o sacrifício vivo. Você está vivo, é você que tem que adorar. E preparar a tua alma, o teu coração para o retiro que está vindo aí. E não colocar desculpa, não vou por causa do dinheiro. Ninguém nunca deixou de ir em retiro por causa do dinheiro. Vem conversar com a gente que Deus abre porta. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus do socorro. Deus é o Deus poderoso. Faz 35 anos que a gente faz retiro, acampamento de verão. E ninguém nunca ficou de fora por causa do dinheiro. E sempre Deus derramou uma geração inteira. Eu participei de todos os retiros, de todos os acampamentos, dos 35 anos. Eu participei de todos, uma geração inteira. Que Deus tocou, que estão espalhados pelo mundo todo. Que foram tocados lá naquele acampamento, que hoje estão em tudo quanto é lugar do mundo. Que me liga, que me chama, que tal, como é que tá? Vi aquela foto, me lembrei, estou ligando para ti. Oh, que maravilha que foi aquele tempo. Maravilhoso. Avivamento é tudo que a igreja evangélica brasileira precisa para sair desse limbo, para sair dessa ideologia louca, maluca, que não tem nada a ver comigo, com você. Avivamento espiritual é quando só Deus é o centro da minha história, da minha vida. O Salomão, ele era o rei, mas ele tirou a coroa dele. Opa, tem alguém que é maior do que eu. O Salomão era rei, mas ele tem que tirar a coroa dele e adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E se dobrar, e se quebrantar, e cantar. O teu amor é para sempre, Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você. Ele não quer só que você venha aqui, Ele quer que você venha, se assente aí, mas Ele quer que você chegue aqui com o coração transbordante, cheio de expectativa. Quando você vai ver um jogo de futebol do seu time, você não tem expectativa, você fica lá. Não, você tem expectativas. Então quando você vem adorar o Senhor com expectativa, com adoração, com gana, com vontade de adorar o Senhor, com coração na boca. Não precisa ninguém falar para mim cantar. Eu canto porque eu não tenho compromisso com o louvor aqui, tenho compromisso com Deus. Não preciso ter manivela para eu pegar no tranco, não precisa, como carro velho. Eu venho e adoro o Senhor, porque Ele é digno. Eu já chego aqui no culto, já dobro meu joelho ali, fico 5 minutos, Senhor, agora eu vou entrar na Tua presença. Senhor, limpa meu coração, limpa minha mente. Vai começar o louvor. Oh Senhor, que bênção, que maravilha. Tantos jovens agora estão infelizmente presos na cocaína, no crack, tão preso, tão isso, tão aquilo. O Senhor tem me livrado, não é porque eu sou bom, pela Tua graça. Então me enche para que eu possa também ser um porta-voz para ajudar essas pessoas e tal. E aí você vem aqui, não, como que entregando as últimas coisas para Deus, que é isso? O bagaço para Deus? Não, você vem aqui entregar o teu louvor e adoração. Não adianta entregar o teu melhor lá na academia, lá na faculdade, lá no teu trabalho, chegar aqui e entregar o teu bagaço. Deus não vai querer. Ele quer o teu melhor. Amém? Então eu quero que vocês coloquem em pé agora.